Vem cá, onde você estava em 1998? Provavelmente alguns de vocês que estão assistindo esse vídeo nem eram nascidos em 1998. Eu me lembro onde eu estava. Eu estava fazendo faculdade de análise de sistemas, um curso que eu ia abandonar para depois começar a fazer conteúdos online, ser jornalista de tecnologia. Eu não sonhava em me casar, eu não sonhava em morar em Florianópolis. Em 1998, eu vi uma McLaren com David Coulthard e Mika Häkkinen conquistar o último título mundial de construtores de uma equipe lendária, uma das potências da Fórmula 1, uma das equipes mais bem-sucedidas da categoria. A equipe que até então entregou para a Fórmula 1 o carro com melhor desempenho, melhor número de vitórias, o melhor carro da história da Fórmula 1, veio das mãos da McLaren até Adrian Newey fazer da Red Bull uma equipe dominante, esse é o termo correto, dominante, na temporada de 2023. Então, eu posso dizer que testemunhei a McLaren do fracasso ao triunfo. Como que essa força da Fórmula 1 se tornou a pior equipe do grid, lá na época que o Alonso saiu, na última passagem da Honda na equipe, lá para 2017 e 2018, e pelas mãos de Zac Brown e André Stella, se reconstruiu para ser a equipe campeã mundial de 2024, superando uma até então imbatível Red Bull e superando a Ferrari, que se recuperou ao longo da temporada, demonstrando ser uma grande ameaça. A McLaren conquista o título de 2024 de construtores de forma muito merecida e exemplar. As pessoas podem sim criticar o fato de que a McLaren não focou esforços para fazer do Lando Norris o campeão do mundo, sendo que ele tinha possibilidades, tinha o melhor carro. Sim, você tem todo o direito de criticar. Mas eu entendo a escolha do Zac Brown. Zac Brown responde para acionistas, para gente que investiu dinheiro na McLaren e quer o retorno comercial da equipe. Para pessoas que não estão ligando muito se Norris ou Piastri podem disputar o título de pilotos. Quem sabe agora elas vão entender porque o retorno comercial de um piloto campeão do mundo é tão expressivo quanto você ter o retorno imediato do título de construtores. Eu sei que todo mundo quer a grana entrando nos cofres o mais depressa possível, mas entendo que a McLaren teria muito a ganhar se Lando Norris fosse coroado campeão do mundo esse ano. Tá, eu sei que foi culpa do Norris também, mas tudo bem, tá tudo certo. A McLaren fez o que tinha que fazer, entregou uma temporada brilhante, desafiou e destronou a tão poderosa Red Bull, mostrando sim que Adrian Newey tinha razão desde o começo e conquista os louros de todo o trabalho concentrado dos últimos 6 anos em um título mundial que é mais do que merecido. O GP de Abu Dhabi foi marcado pelas despedidas de pilotos, despedida de equipes com pilotos, despedida de pilotos com equipes, despedida de pilotos da Fórmula 1, e eu prometo que eu vou gravar um vídeo falando só sobre as saídas e não apenas as mudanças de equipe, mas também as saídas em definitivo de pilotos da categoria. Mas foi marcado por essa disputa pelo campeonato de construtores que ainda existiu, apesar de todas as dificuldades que a Ferrari teve nesse final de semana, principalmente o Leclerc, que teve que largar de último, mas que fez uma corrida extraordinária com ultrapassagens a dar com pau no começo da prova. Ele até a 8ª volta ele já estava dentro da zona de pontuação, sendo que na primeira volta ele ultrapassou 9 carros. Tudo bem, Verstappen e Piastri se encontraram no meio do caminho, mas o Leclerc tem culpa disso? É claro que não. Ele estava lá no lugar certo, na hora certa, dirigindo o carro certo e ultrapassando os adversários. A corrida da Ferrari foi muito boa, faltou pouco para a Ferrari virar o jogo. Afinal de contas, Carlos Sainz em segundo, numa despedida da Ferrari que foi honrosa, de cabeça em pé, algo que ele tem que sentir orgulho dele mesmo, não só pela performance de hoje, mas por todo o campeonato que ele fez ao longo de 2024. O Sainz mostrou que honra contratos e que tem uma personalidade fortíssima, porque aguentar correr um campeonato inteiro sabendo que estava de aviso prévio e que foi trocado por um heptacampeão do mundo, isso deve doer no âmago de qualquer pessoa. Mas Carlos Sainz justificou a sua
o seu bem-querer que a Ferrari tem por ele hoje, entregando um campeonato exemplar e um final de temporada excelente, porque a segunda posição é mais do que justa para o piloto espanhol. Da mesma forma que a terceira posição do Leclerc também está de ótimo tamanho, porque a corrida do Monegasco foi simplesmente excepcional. Do Lando Norris, que foi vencedor da prova, ele fez o que tinha que fazer. Largou na frente, largou muito bem, se aproveitou muito bem da largada, poderia ter feito assim o ano todo, não é mesmo, Lando Norris? Você teria nos entregue muito entretenimento, teria disputado o título com Verstappen de repente, se tivesse feito mais largadas desse jeito. Mas, de qualquer forma, o Lando Norris conduziu a McLaren até a vitória, e vitória essa que foi importante porque com os problemas que o Piastri teve, principalmente com o Verstappen, além da punição que o piloto australiano recebeu ao longo da prova, foram esses 25 pontos que garantiram o título para a McLaren nos construtores. Em uma prova, no meio de tantas coisas acontecendo, e não sei você, mas eu tenho a impressão que os comissários decidiram trabalhar mais dessa vez, porque foram muitas punições, várias punições, vários pilotos punidos. Olha, insisto, os comissários decidiram mostrar serviço, mostrar que o Mohammed bin Sulayem está errado, que o trabalho deles é competente e útil. Ou quem sabe dar resposta por Verstappen, que ficou reclamando da punição de 20 segundos, nessa prova tomou mais 10, porque afinal de contas não tinha espaço para ele ali no carro, com o carro do Piastri ali do lado, e ele tirou o coleguinha da pista. Tá bom, não fez diferença alguma na vida do Verstappen? Não, mas ao que tudo indica, duas coisas aconteceram em Yas Marina. Primeiro é que os pilotos estão com mais ímpeto para enfrentar o Verstappen. Normalmente, outros pilotos iriam recuar da manobra para que o Alecrim Dourado pudesse passar. Mas o Piastri disse, não, aqui não. Ou eu passo mesmo por fora, ou os dois saem. Se o Lando Norris tivesse feito isso em 2 ou 3 oportunidades contra o Verstappen, quem sabe o Verstappen teria mais respeito por ele. Para concluir, Lewis Hamilton se despediu da Mercedes. E, de novo, aquelas pessoas que falam que o Hamilton é um fracassado, que ele está acabado, que ele não anda mais nada, desconfio que o problema do Hamilton está nos treinos. Porque na corrida ele se recupera, ele tem um ótimo ritmo de corrida. Das últimas 3 provas, em GP de Las Vegas ele deu um baile, poderia vencer se tivesse largado mais à frente. E em Yas Marina também, diante de tudo o que aconteceu no treino classificatório, ele se recupera muito bem, chega num digníssimo 4º lugar, ultrapassando o Russell na última volta e terminando esse duelo com o Russell, essa convivência de 3 anos, na frente do Russell em pontos, somando os pontos das 3 temporadas, obviamente. Então, o Hamilton vai para a Ferrari e provavelmente vai com sangue renovado. Vai enfrentar um Leclerc que é um adversário duro de roer, mas tem a perspectiva de encontrar um carro melhor para que ele possa se desenvolver junto com este carro. Uma nova casa, uma nova equipe, Fred Vasseur recebendo ele de braços abertos, porque graças à contratação de Hamilton pela Ferrari, o Vasseur pode ser considerado o funcionário de RH exemplar de 2024, o melhor funcionário do ano com toda certeza, ou pelo menos o departamento de RH que melhor funcionou. Então, tá tudo certo. A gente tem que olhar às vezes para um piloto com aquilo que ele entrega de melhor. E nas corridas ele está entregando melhor do que, sei lá, vamos pegar um exemplo aleatório, Sérgio Pérez. Porque 2024 terminou, mas não acabou. Porque amanhã, Antônio Pérez, o pai do Sérgio Pérez, tem coisas a dizer. Antônio Pérez vai falar. Nem o Sérgio Pérez sabe direito o que vai vir da boca do pai dele. Então, dependendo do que acontecer na reunião que a Red Bull vai ter com o Sérgio Pérez e com os outros pilotos, Antônio Pérez vai dizer cobras e lagartos a respeito de Christian Horner, Helmut Marko e companhia. E eu estou esperando ansiosamente por isso. Eu gravei um vídeo lá atrás onde eu disse que apenas o Sérgio Pérez e o pai dele garantiam a presença do próprio Sérgio Pérez na Red Bull em 2025. E eu coloquei, até então de brincadeira no título do vídeo, mas parece que vai ser verdade. Mais uma vez o meu feeling vai me dar razão.
O que será que o pai do Sérgio Pérez está escondendo a essa altura do campeonato e quer que o mundo saiba agora, às portas do filho ser chutado da Red Bull? Eu estou muito curioso para saber sobre isso. Da mesma forma como eu estou curioso para ver como serão esses testes pós-temporada em Abu Dhabi. Por quê? A gente vai ter Filipe Drugovich na pista de novo, a gente vai ter o agora atual campeão da Fórmula 2, o Gabriel Bortoleto, que foi o assunto do final de semana em Abu Dhabi. Quem se importa com o Lando Norris? Quem se importa com a McLaren? Quem se importa com a despedida de Lewis Hamilton na Mercedes, apesar de todas as homenagens que fizeram para ele? A gente se importa mesmo é com o título de Gabriel Bortoleto. Um brasileiro que vence na Fórmula 2 na primeira tentativa, no primeiro ano, depois que venceu a Fórmula 3 também no primeiro ano. Lembra Oscar Piastri, lembra George Russell, lembra Charles Leclerc. Já disse que o Bortoleto está em ótima companhia e eu mal posso esperar para ver o que ele vai fazer em 2025. Na verdade, a Fórmula 1 2024 chega ao fim com aquele gosto de quero mais. E isso porque a gente recebeu a maior temporada da história no aspecto de corridas disputadas. E a gente ainda assim quer mais. Foi uma temporada que vai deixar saudades porque foi surpreendentemente boa. A gente esperava um massacre da Red Bull como foi em 2023 e não aconteceu. Recebemos o equilíbrio de volta, recebemos uma McLaren que se tornou a força dominante, recebemos uma Ferrari que correu atrás, nós tivemos disputa entre dois pilotos pelo título, nós tivemos o tetracampeonato de Max Verstappen valorizado pelo Lando Norris, independentemente dos erros que Norris e a McLaren cometeram ao longo da temporada. Foi muito bom ver o Verstappen conquistar esse quarto título dessa forma e não brincando de autorama como ele fez no ano passado. Foi bom para todo mundo gostou. Que venha mais disso em 2025 com um campeonato que tem tantas peças modificadas, pelo menos um quarto do grid que é 0 km, totalmente novo. Tá, com exceção do Oliver Bearman e do Jack Durham, que já correram, estrearam oficialmente, e mesmo nesse cenário, mesmo nessa perspectiva, eu estou muito curioso para saber o que os novatos podem fazer. É uma safra nova da Fórmula 1 muito boa. É uma nova geração que vem para dar trabalho para os veteranos. E estou sim ansioso para ver todas essas mudanças acontecendo em prática. É a prévia de mais uma mudança de regulamento que só vai acontecer em 2026. Mas veja como de alguma forma essas equipes já estão pensando para essa próxima mudança. Porque tudo começou com a saída de Hamilton da Mercedes para a Ferrari. Essa foi uma das maiores mudanças da história, se não a maior, porque tantas peças mudando no tabuleiro da Fórmula 1, a gente nunca viu. E isso em função da mudança de apenas um cara. Então, 2025, que é um ano de transição, se transforma no ano do início de uma nova era, mesmo sem um novo regulamento. E isso vai ser muito divertido, isso vai ser muito bom. Ver o Max Verstappen começando uma temporada sem ter o melhor carro vai ser muito interessante. Mais uma vez, a capacidade técnica do tetracampeão do mundo holandês vai ser colocada à prova com uma Fórmula 1 mais equilibrada, mais competitiva e com perspectiva de melhora de algumas equipes. McLaren tende a melhorar mais, a Ferrari tende a melhorar mais, a Aston Martin com a combinação Honda, Adrian Newey, Fernando Alonso pode ser aquela equipe que volte a surpreender, tal e como fez quando houve a mudança de regulamento em que ela saiu na frente e depois deu marcha ré. Então, motivos para esperar 2025 não faltam. Essa temporada começa com as declarações do pai do Sérgio Pérez, mas vai ter muita coisa para acontecer na Silly Season, muitas informações que devem rolar nos bastidores e, dentro do possível, eu vou entregar esse conteúdo para vocês de tempos em tempos. Ao longo da semana teremos os meus comentários sobre a série Senna, mas também vou comentar algumas coisas de pós-temporada, como as despedidas da Fórmula 1, aqueles que vão sair e merecem ir embora, não é mesmo, Sérgio Pérez, não é mesmo, Guanyu Zhou? Algumas perspectivas para a próxima temporada e vários outros assuntos que eu posso vir a resenhar com o passar do tempo. Para quem acompanhou a temporada de 2024 comigo até aqui, muito obrigado. Quem sabe eu lance um canal específico para esportes lá no Target HD e aí esse conteúdo volta a ser mais meu e pessoal.
Não que o conteúdo de Fórmula 1 não seja sobre a minha pessoa, porque eu amo esse esporte desde que eu era pequeno. Mas deu uma bagunçada no canal. Tudo bem, vocês deram muitas visitas para os vídeos sobre automobilismo, mas eu quero deixar as coisas um pouco mais organizadas. Eu falo sobre isso em um futuro próximo. Vou pedir para o pai do Sérgio Pérez falar por mim sobre essas novidades que eu quero implementar nos meus canais de vídeos. Mas isso é assunto para o futuro. Uma ótima temporada de Fórmula 1. 2024 me surpreendeu positivamente. Foi menor do que eu esperava, vai deixar saudades. E para você que acompanhou até aqui, mais uma vez, muito obrigado pela atenção que você deu para mim.